Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o aniversário de 122 anos de Itaúna. Como surgiu a cidade? O que mudou em 122 anos? O que está por vir para o futuro? Bom, e quem responde essas e outras perguntas para a gente é o coordenador do Museu Municipal e também da Biblioteca aqui de Itaúna, Felipe Silva. Ele também tem um projeto muito bacana na internet chamado Itaúna Memorial, que conta de maneira lúdica e fácil sobre a história aqui do nosso município. Bom, Felipe, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje mais que especial para falar dos 122 anos aí da cidade, né? Boa noite, Henrique, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do meu trabalho, do meu desempenho aí nessa área cultural. Bom, Felipe, eu começo o nosso programa te perguntando então sobre Itaúna, né? Faz um breve resumo para a gente sobre como que surgiu Itaúna, o nome, né? Itaúna, né? Que muita gente fala que é Pedra Negra, né? Como que surgiu o município também, faz um breve resumo para a gente. Bom, Itaúna surgiu como um arraial que levava o nome de Santana do São João acima e ela foi fundada por 3 portugueses que receberam algumas datas de mineração aqui na região do Rio São João. Eles vieram aqui dispostos a procurar o ouro, mas acabaram encontrando o minério de ferro. E aqui eles fundaram oratórios, igrejas e construíram a cidade a partir ali da Igreja do Rosário, a primeira igreja aqui da cidade. O nome Santana do São João acima vem em razão de uma imagem que veio de Portugal para cá, que acabou se tornando a padroeira Santana, e também por estar localizada próximo ao Rio São João. E o topônimo Tupi-Guarani Itaúna significa Pedra Negra em razão do minério de ferro. Bom, Felipe, e hoje Itaúna tem quase 100 mil habitantes, né? É uma das maiores cidades aqui do centro-oeste de Minas, segundo o IBGE, o último censo do IBGE. Porém, ela começou com uma população muito abaixo disso, né? Lá nos primórdios, né? 122 anos atrás. Então, como que foi isso, né? O que fez Itaúna, então, crescer e chegar hoje a quase 100 mil habitantes? Bom, quando Itaúna surge enquanto arraial, ela conta com uma população de cerca de 100 pessoas, por volta de 1750, e essa população acaba crescendo no início do século XX em razão da indústria, da linha férrea, da indústria têxtil, esse desenvolvimento econômico que Itaúna passou, assim como várias outras cidades mineiras, atraiu muita gente a morar, a procurar uma oportunidade aqui. Agora, em relação ao desenvolvimento, a cidade já no início já mostrava já um potencial a ser desenvolvido ou era um ciclo de passagem aqui por conta também, né, das trilhas de ouro? Como é que foi? Bom, Itaúna, ela era uma paragem onde o pessoal parava para se reunir e conversar sobre o ciclo do ouro, mas a região, por ser muito próxima do rio, acabou atraindo gente para morar. Então, lá enquanto arraial, vieram pessoas que criaram fazendas, que criaram o oratório, a parte religiosa aqui. E depois, quando a cidade começou a se desenvolver de verdade, a chegada da linha férrea mudou completamente a história econômica e social do município. Agora, a cidade sempre foi esse polo do minério de ferro, né? Na sua primeira resposta você disse aí que quando vieram para cá, né, os colonizadores e tudo mais, as pessoas acharam aí esse minério de ferro. Então a cidade sempre teve esse potencial ou o minério ele foi descoberto muito tempo depois? Como que foi essa descoberta? Bom, a atividade principal era aurífera, era procurar o ouro. Eles até encontraram ouro aqui, mas não da forma que eles esperavam. O principal mineral presente nas terras itaunenses era o minério de ferro mesmo. Acaba que com o desenvolvimento de outras regiões próximas, a parte que mais tinha minério de ferro acabou ficando com a cidade de Itatiaiçu, que é a cidade vizinha a Itaúna. Então, Itatiaiçu pertencia administrativamente ao nosso município, mas o ouro não foi o principal, foi o minério de ferro mesmo, foi o que atraiu e fez com que o pessoal decidisse ficar. Agora, isso se mantém até hoje? Bom, até hoje nós temos várias empresas voltadas para a área de mineração aqui na cidade e na região. Então eu acredito que a indústria do minério, né, as
as grandes pessoas responsáveis por esse desenvolvimento continuam presentes aqui, sim. Agora, a cidade também, a gente viu que não ficou só por conta também da questão do minério de ferro, né? Outros setores também chamaram a atenção, não foi isso? Sim, no início do século XX, por volta de 1911, a gente teve a Companhia Industrial Itaunense, que veio para cá e desenvolveu a cidade por completo, porque a indústria têxtil ela foi responsável pela criação da barragem, por desenvolver alguns grupos escolares, por urbanizar a cidade, facilitar mesmo as vias de entrada. E então a história da indústria têxtil acaba se confundindo com a história de Itaúna. A gente também teve a linha férrea, né, o trem de ferro, a Maria Fumaça, que passava por aqui. A gente tem o trem, o maquinário de ferro que passa até hoje. Mas na época ele era o grande responsável por trazer grãos, por trazer algodão para a própria indústria têxtil. Então eu acredito que esses dois polos comerciais, industriais, fizeram com que a cidade se desenvolvesse nessa proporção. Inclusive, hoje em dia, até mesmo Itaúna tem bairros que levam o nome aí das fábricas de tecido, né? Sim, verdade. A gente tem o bairro Santanense, que é quase uma cidade, um bairro muito antigo, que leva o nome da Santanense, e acredito que é a principal indústria têxtil da região. Agora, em relação também à companhia de tecidos e, claro, né, a questão da extração do minério de ferro, isso foi responsável também por incentivar muitas pessoas a mudarem para Itaúna e, principalmente, também influenciou muitas famílias, né? Nós vemos aqui em Itaúna que muitas pessoas aí passaram de geração em geração. Meu pai trabalhou em tecido, né? Passou para mim também, daqui a pouco eu passo para o meu filho. Então, isso tudo foi passando também de geração a geração, constituindo aí esses 122 anos. Sim, essa história da cidade, ela acaba criando uma memória, um coletivo cultural, uma coisa que fica enraizada nas famílias e no dia a dia mesmo. Todo mundo conhece alguém que tem uma relação ou com o trem de ferro, ou com a indústria têxtil, com a mineração também, mas nem tanto, mas esses dois principalmente foram os grandes responsáveis por criar memórias, acredito, na história da cidade. Está criando até hoje, né? Porque a gente ainda tem companhias têxteis aqui na cidade, tem a linha do trem ainda, então continua, ou seja, uma história que começou há 122 anos, ela permanece e continua, né? Sim, verdade. Agora, Felipe, conta pra gente também um pouco sobre a religiosidade em Itaúna, né? A gente viu aí que você disse que a cidade, o primeiro nome foi aí Santana de São João Acima. Então, assim, Santana de São João Acima. Então, a religiosidade sempre também foi outro ponto muito marcante aqui em Itaúna. Comenta como que isso se manteve ao longo dos tempos. Bom, os portugueses que aqui chegaram eram muito religiosos e eles traziam consigo suas esposas, que exigiram que para que elas ficassem aqui tivesse um oratório, alguma coisa relacionada ao catolicismo, para que elas pudessem fazer suas preces diárias. Então, o Manuel Teixeira Sobreira, que é um grande português, um grande colonizador, visionário também, né? Um cara que esteve aqui e mudou, de certa forma, a história de Minas Gerais, trouxe algumas imagens da cidade de Setúbal, em Portugal, de madeira policromada, para algumas cidades aqui, como Bonfim, Belo Vale e Itaúna. E a imagem de Santana Mestre veio para Itaúna, essa imagem existe até hoje, é o artigo, objeto físico mais antigo que a gente tem, está lá entronizada na igreja Matriz de Santana. A imagem, por ter sido a primeira a vir para cá, acabou se transformando na padroeira, que, coincidentemente ou não, é a padroeira dos mineradores também. Então, eu acredito que tem tudo a ver. Agora, em relação a isso, também a gente sabe que a cidade hoje possui muitas igrejas, né? Não só católicas, mas também outros tipos de congregações. Então, isso mostra que a população tem muita fé e, claro, não abandona suas raízes, né? É verdade, a cultura religiosa em Itaúna é muito grande. O Brasil, no geral, tem uma cultura religiosa muito vasta, mas aqui em Itaúna a gente consegue observar de tudo. Agora, a gente tem em pleno centro da cidade, né? A gente tem a Igreja Matriz ali. Conta um pouquinho da história também, que é um dos prédios mais antigos aqui da cidade, né? Sim, a Igreja Matriz, ela surgiu como Igreja de Nossa Senhora do Rosário. A Igreja Matriz que nós temos hoje na praça principal, ela foi construída por volta de 1845 para abrigar o culto à Nossa Senhora do Rosário. Já a Capela do Rosário, a igreja mais tradicional da cidade, onde acontece a festividade do reinado, ela surgiu como Capela de Santana.
e ela demorou 15 anos para ser construída. Ela começou as suas obras em 1750, foi finalizada em outubro de 1765, é a igreja mais antiga da cidade, uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais, inclusive, e eu acredito que essa memória, essa importância, essa relevância histórica que ela tem é responsável por incentivar mesmo essa cultura religiosa que a gente tem aqui. Tá certo, então, Felipe, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os 122 anos de Itaúna. Bom, Felipe, vamos falar agora sobre alguns pontos turísticos da cidade, né? Comenta alguns dos principais e um pouquinho da história deles. Bom, acredito que o principal ponto turístico de Itaúna seja a Igreja do Bonfim, localizada no alto do Morro do Bonfim. Lá em cima você tem uma vista panorâmica da cidade, uma visão muito privilegiada. É uma igreja que foi construída em 1853 por influência de frades italianos que vieram aqui com suas missões. Esses frades que foram muito importantes
para a troca da matriz, para a construção de um cemitério e para a própria construção da Igreja do Bonfim. Temos também a Gruta Nossa Senhora de Itaúna, uma das aparições marianas, um lugar de muita fé, um ponto turístico muito relevante para essa área de religiosidade que a gente já comentou. Acho que a barragem do Benfica também é um polo de esportes náuticos, atrai muita gente para vir aqui visitar, conhecer. Agora, em relação ao Bonfim, né, por que então construir uma capela lá em cima de um morro que naquela época já devia ter muita vegetação densa ali ao redor? Hoje em dia é mais tranquilo, tem uma estrada que sobe até lá, mas naquela época era muito mais difícil. Então como que foi isso? Por que aquele ponto foi escolhido? A ideia dos frades, conhecidos como capuchinhos, eram franciscanos vindos da Itália, era construir a igreja no ponto mais alto da cidade. Por isso o Bonfim foi escolhido. Era uma propriedade particular, pertencia a um fazendeiro, José Ribeiro Zambuja, que cedeu, gentilmente acredito, o terreno para a construção da igreja, até mesmo financiou as obras. Então, a ideia deles era ter uma igreja no ponto mais alto da cidade. E, se vocês repararem, a igreja do Bonfim era construída de frente para a igreja do Rosário. Então, são duas igrejas que se veem, né? São construídas em morros, em pontos altos da cidade, que estão de frente uma para a outra. E que se mantém até hoje, inclusive a questão do patrimônio também é uma questão que muitas pessoas dão atenção hoje para justamente não perder essa história que é tão valiosa, né? Sim, aqui em Minas Gerais eu acredito que a religiosidade é responsável por comandar o nosso patrimônio. A gente tem cidades históricas como Tiradentes, Ouro Preto, as igrejas como principal foco turístico, e aqui Itaúna não é diferente. Apesar de ter outras áreas muito relevantes na história, a gente tem as igrejas como principal ponto do patrimônio cultural. E como que está a conservação delas? Bom, eu acredito que a gente está muito bem servido de pessoas responsáveis pela preservação. Aqui a gente tem o setor municipal de patrimônio cultural, que é gerido pela Secretaria de Cultura e Turismo, e lá as meninas, né, as estagiárias responsáveis, cuidam muito bem dessa parte, fazem ações de incentivo à proteção, de valorização da memória, né, toda essa cultura que esse patrimônio tem para a cidade. Bom, Felipe, você hoje gerencia, né, tanto a Biblioteca Municipal quanto também o museu aqui de Itaúna. Hoje, como que está a situação desses locais, né? Conta um pouquinho da história desses dois prédios que também são muito aí, participam muito, né? Estão bem no centro da cidade, são aí protagonistas da história aqui do nosso município. Então comenta pra gente um pouco sobre eles. Bom, vou falar primeiro sobre o Museu Municipal, que está localizado ali na Praça da Estação, de frente para a biblioteca. O prédio do Museu Municipal, ele é o prédio da antiga estação ferroviária. Foi construído em 1917 e lá ele abrigava um restaurante, uma bilheteria, um armazém para linha férrea. Ali a Maria Fumaça parava, o trem parava, deixava as mercadorias, tinha um embarque e desembarque de passageiros e funcionou assim até a década de 80. Na década de 80, a indústria férrea, no geral, foi deixada de lado no Brasil e o museu ficou abandonado. O prédio da estação ficou abandonado. E, em 92, por iniciativa de alguns fazedores de cultura aqui da cidade, o museu foi fundado, foi criado, no dia 18 de setembro de 1992. E hoje o museu ele abriga a exposição Religare, que é uma exposição voltada para a religiosidade. A gente recebe as peças do museu anualmente lá com temas na exposição. O tema desse ano é religiosidade. Lá a gente tem dezenas de objetos litúrgicos, peças sacras, algumas imagens, mais de 75 imagens sacras diferentes, peças do reinado. A gente fala sobre o patrimônio cultural, a gente tem de tudo voltado para a religiosidade lá no museu. Já sobre a biblioteca, ela está na Praça da Estação também, de frente para o museu, num prédio que foi criado para ser uma residência e uma farmácia do senhor Agripino Lima. Posteriormente virou uma sede de transportadora, ficou muito tempo como Casa do CDE, é conhecida até hoje como Casa do CDE. Abrigou a Secretaria de Educação e hoje ela recebe o nosso acervo literário, que é muito vasto, cerca de 25 mil livros.
A biblioteca está passando por uma reforma, isso também faz parte da preservação do patrimônio. A gente está trocando o telhado, a pintura, o mobiliário, cuidando da biblioteca do jeito que ela merece. Para poder receber a população lá, a gente tem uma previsão de inaugurar a biblioteca em breve, vamos fazer toda a divulgação, um evento de reinauguração. Enfim, então, essa reforma, né, mostra como a gente está cuidando do patrimônio. Agora, Felipe, outra questão também que é muito latente aqui em Itaúna é a questão educacional, né? Nós temos aí a Universidade de Itaúna, inclusive o nosso programa de estreia falou sobre a Universidade de Itaúna, justamente por ser um patrimônio da cidade. Então, o campo educacional na cidade também, ele é muito válido, ele é muito forte. Então, a gente também tem colégios aqui, né, muito tradicionais também, né, como o próprio Santana, por exemplo, tem a Universidade de Itaúna. Então, como também que isso impacta na historicidade aqui da cidade? Bom, Itaúna recebe um título mundial da Unesco de cidade educativa do mundo. Esse título não é dado à toa. É uma cidade que realmente cuida do seu campo educacional. A Universidade de Itaúna, que é uma ideia que saiu das mãos da IEDA de Paulo Machado, do Dr. Miguel Augusto Gonçalves e do Dr. Guaraci de Castro Nogueira, é uma referência para as universidades de todo o país. Já ganhou prêmio de melhor infraestrutura, tem cursos com notas muito boas no Ministério da Educação e também já na área de ensino fundamental, ensino médio, Itaúna tem uma referência, como você mesmo falou, em alguns colégios particulares, na área de escola pública também Itaúna tem boas notas, bom desempenho, sempre forma todos os anos bons profissionais e acredito que muito disso sai do investimento, claro, na área da educação, mas também da vontade que as pessoas têm em crescer, baseado na educação. Agora, Felipe, você já deu até uma adiantada aí sobre o assunto do trem, mas eu volto agora também, porque o trem, ele sempre esteve presente aqui em Itaúna, né? Mineiro adora falar um trem, então, assim, aqui em Itaúna tem o trem de ferro mesmo, né? Então, assim, como que hoje está o funcionamento da linha férrea? Hoje, como que funciona isso, né? Muita gente vê o trem passar na ferrovia aqui na cidade, cortando ali a Dona Cota, né? A Jovem Soares, mas não sabe, às vezes, por exemplo, o que o trem ali transporta, quem é que pilota, como é que funciona isso hoje? Bom, hoje a indústria férrea, ela é comandada pela VLI, uma empresa, mas antigamente, né, o trem de ferro chega aqui em Itaúna pela primeira vez em 1910, então já é uma coisa centenária, né? A Maria Fumaça é centenária e... Bom, o trem até hoje ele passa na cidade cerca de 3, 4 vezes por dia. Eu acredito que isso é muito importante mesmo pela memória, por mostrar que a gente ainda está presente nessa história. E o trem antigamente ele era carga e descarga de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros. Hoje ele é restrito à carga e descarga de mercadorias, ele já não para mais nas estações, mas ele continua presente, as mercadorias que passam nele, como o minério, bem relevante para o desenvolvimento econômico da cidade. Então eu acredito que falar da indústria férrea é falar de Itaúna, não tem como separar os dois. Agora, em relação à mercadoria, é só minério de ferro ou qualquer outro tipo de produto também? Bom, a VLI ela tem o minério de ferro, ela tem alguns trigos, alguns cereais, são todas essas mercadorias que, querendo ou não, estão presentes aqui no nosso dia a dia. Bom, em relação à questão do trem também, como que está a preservação disso? A própria empresa mantém em dia as ferrovias ou a cidade também dá uma contrapartida? Como que funciona? Bom, a gente tem 2 estações tombadas como patrimônio municipal, que é a estação de Santanense e o prédio da antiga estação, que hoje é o museu. Então a prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, cuida desses patrimônios com investimento, né, realizando atividades, cartilhas educacionais que promovem a preservação do bem e sem contar também a empresa que sabe da importância que a linha férrea tem para a cidade, sempre presente, sempre cuidando para que essa memória não se apague. Tá certo, então, Felipe, agora a gente vai para mais um intervalo, já a gente volta com mais observações, falando aí sobre os 122 anos de Itaúna. Até já!
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os 122 anos de Itaúna, que se celebra aí já no próximo sábado, dia 16 de setembro. Bom, Felipe, a gente vai falar agora sobre a questão do comércio aqui em Itaúna. Hoje, como que é essa questão do comércio? Como que Itaúna se mantém economicamente, tanto agora em 2023 como ao longo dos tempos? Bom, hoje em dia, Itaúna tem um ramo comercial bem vasto, bem variado, com várias empresas voltadas para a área alimentícia, com a indústria têxtil ainda bem predominante, empresas na área de mineração. Eu acredito que essas empresas se mantêm em Itaúna com toda essa estrutura pela receptividade do povo, né, pela vontade que as pessoas têm em trabalhar, morar, cuidar de Itaúna. Acredito que isso seja muito importante para que essas empresas prosperem. Agora, em relação ao comércio, a gente também vê que Itaúna, muitas pessoas são adeptas também a roupas, calçados. Então, a cidade hoje tem muita variedade e diversidade de setores e, claro, de produtos, né? Sim, isso é muito importante. É um lugar que valoriza muito essas opções. Ter opções, você poder visitar outros lugares para poder fazer suas compras, isso é muito importante para o próprio desenvolvimento da cidade. Bom, e por falar em desenvolvimento, ele só foi possível na cidade porque pessoas visionárias tiveram aí, claro, visão para poder desenvolver o nosso município. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, desse uma préviazinha aí sobre as principais pessoas que fizeram Itaúna sair daquele distrito lá, aquele Santana de São João acima, para virar a Itaúna que hoje nós conhecemos. Bom, eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que é essa área mais cultural, e eu vou falar sobre o Oscar Dias Correia, que foi um político, advogado, natural de Itaúna, que passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele é o único itaunense membro da Academia Brasileira de Letras. Isso mostra toda a relevância que ele tem na literatura, principalmente jurídica. Ele foi ministro do STF, ministro do governo do Sarney, além de deputado estadual e federal aí por vários mandatos. Um itaunense muito importante
para a política. A gente tem o Murilo Alvarenga, que fazia dupla com Alvarenga e Ranchinho, que é um dos grandes nomes do sertanejo nacional. Ele teve sua carreira iniciada no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, na década de 30, estourou, fez sucesso, se apresentou para o Getúlio Vargas, fez o jingle de campanha do Juscelino Kubitschek. Além disso, ele participou de mais de 30 filmes nacionais com trilha sonora, gravou mais de 40 álbuns. Acredito que para a área cultural, principalmente da música, o Murilo Alvarenga é um dos principais nomes do país, natural de Itaúna também. E no campo da história, o João Dornas Filho, acredito que seja o maior historiador da história da cidade. Ele tem uma grande relevância para a história de Minas Gerais, para toda a influência do negro no período pós-abolição. Então, acredito que esses 3 nomes sejam uns dos responsáveis por mudar o patamar de Itaúna no quesito cultural. Agora, em relação ao desenvolvimento econômico na cidade e também na área da saúde, a gente viu que teve muitos benfeitores aqui na cidade também, né? É verdade, a gente teve o Dr. Augusto de Lima Coutinho, que hoje recebe o nome da Prefeitura de Itaúna, do prédio da Prefeitura de Itaúna. Foi aqui em Minas Gerais, um dos grandes precursores da área da saúde em vários tratamentos que são utilizados hoje em dia. Ele já utilizava lá na década de 30, década de 40. Já na área do desenvolvimento econômico, o Dr. Guaraci, que teve seu cargo político, mas também é um dos idealizadores de várias empresas que fizeram sucesso aqui na cidade, auxiliou na Santanense, Itaunense, na própria Universidade de Itaúna, no Museu Municipal, enfim. Agora, em relação também à área da saúde, a gente não pode deixar de citar a família do Manuel Gonçalves, que hoje dá o nome aí ao hospital aqui da cidade, né? Claro, a história do Manuel Gonçalves é uma história muito bonita, de dedicação mesmo, de cuidado. Toda a família Gonçalves de Souza Moreira, todo esse cuidado que eles tiveram com a cidade, para o desenvolvimento da cidade, deixando o hospital, que é referência, né? E foi referência por muito tempo, para outras cidades aqui próximas. É uma das cidades mineiras que não são grandes, porte mediano, que tem um hospital bem desenvolvido. Acredito que isso seja muito importante. Né? Isso, acredito que isso seja muito importante também para o desenvolvimento total do município. Agora, Felipe, a gente tem visto também que, agora falando no campo da história, muitas pessoas, principalmente os jovens hoje, têm essa questão de querer saber do presente e do futuro. Então, às vezes, essa vontade de querer saber do passado fica às vezes muito esquecida. Mas como que você vê hoje o interesse da população em saber sobre a própria história? Você que, é claro, ali, gerente do museu, está ali diretamente já nessa área, como que você tem visto aí a população em querer saber a própria história? Porque o que mais a gente vê são pessoas que às vezes passam pelo museu, mas às vezes nunca entrou lá para saber o que tem de acervo, né? Bom, quando eu criei minha página em agosto de 2021, eu me surpreendi bastante com como o público recebeu. A minha primeira publicação foi sobre a história de Itaúna no geral. Falei um pouquinho sobre o nome das ruas da cidade, quem foram as pessoas que levam o nome das ruas. Depois eu fiz uma relação entre Itaúna e o período da escravidão e eu tive uma resposta muito positiva. As pessoas abraçaram a ideia, apoiaram, incentivaram. E desde que a gente inaugurou a Religare, que é a exposição do museu em maio desse ano de 2023, eu tenho visto que as pessoas se interessam de verdade pelo museu, se interessam de verdade pela história, por conhecimento. Muita gente vai lá só para fazer pergunta. Muita gente vê a locomotiva Maria Fumaça, que está de frente para o museu, vai lá, pergunta, quer saber o porquê dela estar ali, o porquê que o museu é daquela forma, né? É o prédio da antiga estação. Então, eu acho que a população itaunense acena de uma forma muito positiva para a história da cidade. Isso é importante. Agora, e hoje, como que a população pode acessar a história da cidade? É somente no museu ou, por exemplo, acessando também os acervos ali da biblioteca ou então de algum outro lugar? Como que funciona? Bom, a Prefeitura de Itaúna disponibiliza no site dela, através do setor de patrimônio cultural, o dossiê histórico de todos os patrimônios tombados. Então, se você quer saber detalhes arquitetônicos ou históricos sobre prédios ou, às vezes, alguns detalhes sobre as festividades culturais da cidade, está tudo disponível na internet. Mas eu sugiro também, claro, além da minha página, o Itaúna Memorial, outros perfis de Instagram, como o Itaúna Décadas, que é gerido pelo historiador Charles Aquino.
pelo professor Luiz Mascarenhas, que é um conteúdo excelente, muita informação mesmo. É um blog, só digitar Itaúna Décadas. Temos também outras páginas no Instagram, além da minha, como Museu Virtual de Itaúna, o Itaúna Memórias, que conta também, através de fotografias, fotojornalismo, a história da cidade. Agora, qual que é a importância, né? Quem está nos assistindo aí falar, mas eu já conheço, já sou de Itaúna, já conheço a história aqui e tudo mais, mas qual que é a importância da população saber sobre a sua história, saber aí sobre os seus pontos turísticos, sobre, né, principalmente os pontos marcantes da cidade, como a própria matriz, né, o próprio prédio da biblioteca ou do museu. Então, qual que é a importância disso? Bom, eu acho que saber sobre a sua própria história é importante para formar a identidade, formar um carinho, um sentimento que seja pela cidade. Você saber como você surgiu, como as raízes da cidade surgiram, é importante para você entender quem você é. Eu valorizo muito isso porque, através da pesquisa histórica, entender como surgiu a cidade, você entende todo o seu quesito familiar, você entende como você está inserido naquele meio social. Eu acho que é importante para formar uma identidade, um povo que cuida, que gosta do município, de uma forma geral. Agora, e por falar em cuidar do município, hoje, como que você percebe as mudanças de comportamento da população? Porque a população lá de trás era uma e ao longo dos tempos, lógico, com a modernidade, com a tecnologia e por aí vai, foi se modificando muita coisa. Então, qual que é o paralelo que você faz daquela população de 122 anos atrás com a de hoje? Qual que é o limiar ali que difere a esses costumes que foram sendo deixados e adquiridos ao longo do tempo? Bom, grande parte do público que visita o museu hoje já é um pessoal mais velho, é diferente. São pessoas interessadas mesmo na história da estação ferroviária, interessada também na exposição, claro, mas ela está interessada mais, como eu disse, em saber a sua identidade, em saber como acontece a história de Itaúna. Mas eu vejo também, isso se dá em razão de influência da escola, como a população jovem também tem se interessado. Na última semana eu recebi uma visita de um aluno do SESI, uma escola aqui em Itaúna, que gravou um vídeo sobre o museu, um vídeo mesmo, um vlog, contando sobre a Maria Fumaça, depois que eu dei a explicação sobre o Museu Municipal. Eu vejo que ainda existem pessoas interessadas em todos os públicos possíveis, tanto o pessoal mais velho quanto o pessoal mais jovem. Eu acho que precisa de um incentivo, precisa de uma razão para ir lá, mas quando eles vão, eles ficam bem satisfeitos. Bom, e o nosso programa hoje ele serve justamente para isso, né? Para mostrar o que Itaúna tem também ao seu dispor aí. Às vezes você nem pensou, né, em passar pela estação ferroviária, entrar dentro do museu para poder conhecer. Então já fica aí o convite para as pessoas irem lá conhecer, porque realmente, gente, saber da própria história, você evita aí erros do passado, continua colocando os acertos que lá atrás foram aprendidos, ou seja, permanecendo o que realmente vale a pena e não cometendo erros que lá atrás foram feitos, ou seja, vira ali um ciclo vicioso, né? Isso é verdade. O Museu Municipal fica aberto todos os dias, segunda a sexta, e a gente abre excepcionalmente com agendamento aos finais de semana. É só ir lá combinar. Eu estou lá todos os dias à disposição para conversar, para passar algumas referências, dedicar meu tempo mesmo para contar um pouquinho que seja da história da cidade. Então fica aí o convite para todo mundo mesmo. Tá certo, então, Felipe, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento.
3242-2598 ou 98816-8225. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre os 122 anos de Itaúna. Bom, Felipe, agora a gente vai falar, depois de falar tanto aí da história de Itaúna, a gente vai falar um pouco de quem retrata isso, que é o seu caso, né? Nessa sua página aí, Itaúna Memorial, como que surgiu esse projeto, como que surgiu também o intuito de querer levar a história, ou seja, o passado, para o presente e, claro, o futuro aí dessa geração que está aí hoje? Bom, a pesquisa da história sempre foi a minha área de interesse, a pesquisa da história de Itaúna principalmente. E eu já fazia um conteúdo parecido em outras redes sociais, e aí por influência de alguns amigos eu resolvi criar uma página no Instagram, o Itaúna Memorial. Criei sem pretensão alguma, era uma coisa mesmo só para poder postar o que eu pesquisava, mas eu acabei sendo abraçado pela população no geral. As pessoas seguiram minha página, interagiram com o meu conteúdo, mandaram sugestões de tema, me auxiliaram na pesquisa histórica. Por isso que eu falei antes, eu acho que ainda tem muita gente interessada nessa área da história, da cultura no geral. Então, a página surgiu. Hoje em dia eu utilizo o Itaúna Memorial, uma página no Instagram, como um projeto de pesquisa da minha faculdade, então eu tento divulgar ela de todas as formas possíveis. Em alguns momentos eu falo além da história de Itaúna, as cidades que eu visito eu gosto sempre de dar uma visitada nos museus, conhecer um pouquinho da história, então eu tento passar um conhecimento além do de Itaúna, mas Itaúna continua sendo o foco. Agora, por ser o foco também, a gente tem percebido, né, eu vi a sua página na hora que a gente estava produzindo o programa, e a gente viu lá, por exemplo, a maneira como que isso é levado também. Eu acho que isso que mostra também a importância de levar essa cultura de uma forma lúdica, de uma forma interessante, porque afinal, a gente sabe que história, né, dependendo de como ela chega pra gente, é um conteúdo que às vezes fica monótono, fica um pouco cansativo. Então, quando a gente coloca cor, coloca ali cores,
autores, figuras, tudo isso traz um interesse maior e principalmente uma vontade de querer saber sobre o passado e ganhar mais conhecimento, né? Sim, o Instagram é uma rede social que ela pode ser muito útil. Ela restringe um pouco, me limita para falar sobre história, mas se eu quisesse falar de uma forma mais aprofundada, eu escreveria um artigo e não estaria ali nas redes sociais. A ideia das redes sociais é justamente levar a história de uma forma simples e democrática. Gosto sempre de trazer um conteúdo sério, gosto de trazer fotografias, porque com a fotografia você entende a história bem melhor. Então, o conteúdo que está ali é revisado, é com fontes. Então, gosto de passar de uma maneira séria, mas tranquila, simples, que todos os públicos possíveis consigam acessar. Até porque eu recebo mensagens assim diariamente na minha página. E essas mensagens vêm de criança, vêm de pessoas mais velhas, vêm de pessoas letradas. Então, eu tento agradar todos os públicos possíveis de uma forma simples. Isso que eu ia te perguntar, qual que é a receptividade que você tem tido aí, não só do público que eu acho de Itaúna, mas de outras cidades também, que venham na sua página e um conteúdo interessante? Bom, eu já recebi alguns convites para escrever história de outras cidades, eu acabo, por causa de tempo, não conseguindo ir, mas eu tenho vontade de escrever sobre a história de Minas Gerais, no geral. Cidades próximas a Itaúna merecem ter o seu conteúdo, a sua história divulgada de uma forma mais ampla. Eu não falo isso só pela minha página, eu falo que pessoas mesmo, criadores de conteúdo, deveriam investir nessa parte, nem que seja por hobby, porque é muito importante e é muito interessante, a população abraça mesmo. As pessoas já recebi algumas mensagens da própria prefeitura de Igaratinga, Carmo do Cajuru, às vezes para poder escrever alguma coisinha ali. Já fiz alguns stories ou outros, mas tenho vontade de fazer uma coisa mais profissional. Agora, qual conteúdo que você vê que gera mais engajamento aí entre o público e qual público interage mais? É o público mais jovem? É o público adulto também, ali os 30 mais, os 40 mais? Qual que é o tipo de público? Eu acho que depende muito do tema. Eu gosto sempre de usar das oportunidades que Itaúna dá. Então, quando acontece alguma coisa, chega determinada época do ano, eu gosto de escrever um conteúdo sobre aquilo. E eu lembro que na época que eu escrevi em fevereiro sobre o pau de gaiola, a festa do carnaval aqui, eu tive um público do pessoal mais velho, assim, muito fervoroso, de mandar mensagem e falar: nossa, que bom que você escreveu sobre isso. Recentemente eu escrevi também sobre a proibição do reinado, a gente teve um episódio aqui na cidade, e aí eu escrevi sobre a proibição da festa do reinado, tive um engajamento muito bacana. Eu acho que o pessoal gosta quando é história de verdade. Quando eu falo de guerra, quando eu falo de escravidão. Com os bastidores. Isso, né? E eu relaciono a cidade. Aí o pessoal, acho que tem muito desse sentimento de identidade. O pessoal pensa num determinado evento histórico e pensa nele aqui na cidade. E aí quando relaciona os dois, o pessoal fala: mas aqui Itaúna teve isso também. E aí eu acredito que o público interage de uma forma melhor quando é esse tipo de conteúdo. Bom, e por falar em interagir, a gente falou agora há pouco em relação ao Museu Municipal. Hoje, quem quer visitar o museu, como que pode fazer? Tem que agendar horário. Em relação à Biblioteca Municipal também, que está em reforma, como que pode estar acessando o acervo? Conta pra gente. Bom, o museu ele fica aberto no horário tradicional do comércio, mas ele fica à disposição para quem quiser fazer um agendamento ao final de semana, quer fazer uma visita, vai chegar um pessoal de fora, quer conhecer a exposição, é só ir lá, agendar um horário comigo, estou lá todos os dias, de 8 às 5 da tarde, e aí a gente conversa, a gente abre o museu excepcionalmente, é só agendar. Já a biblioteca, nesse período de reforma, ela está funcionando com as bibliotecárias lá no Teatro Silvio de Matos, na Rua Antônio Corrade. Então, quem quiser saber sobre o acervo literário, quem quiser mais informações sobre a biblioteca, pode passar no museu, mas pode passar também no Teatro Silvio de Matos, no segundo andar. As bibliotecárias estão lá à disposição. A gente não está com o empréstimo de livros funcionando por causa da reforma, mas a gente consegue atender algumas demandas. É só chegar lá e conversar. As meninas estão à disposição também. Em relação ao acervo da biblioteca, o que é possível encontrar lá hoje em dia? Bom, o acervo da biblioteca ele é muito grande. A gente tem cerca de 25 mil livros que variam de romances, os clássicos brasileiros, clássicos da literatura francesa e inglesa, mas a gente também já atrai um público mais jovem. A gente tem mangá, a gente tem histórias em quadrinhos, um acervo infanto-juvenil muito grande, muito bacana,
Quando a biblioteca reinaugurar, a gente vai fazer um convite especial, vale a pena conferir. Quem não tem ficha, a gente está pretendendo fazer uma maratona mesmo para o pessoal se inscrever, poder pegar os livros. A gente vai divulgar as informações em breve, vai ser bacana, vale a pena conhecer. Agora, e também fazer um convite aqui, muita gente não fala isso, né, mas eu gosto sempre de envolver a sociedade como um todo. Então, escolas, instituições privadas, ou seja, indústrias, empresas, por que não fazer algo diferente com os funcionários, com os colaboradores, né? Aluga ali um ônibus durante um dia, leva para o museu, faz ali uma visita guiada, porque todo mundo saber a própria história, primeiro, é um programa bacana, legal, barato, e principalmente você faz vínculos, né? Muitas vezes hoje as empresas não têm vínculos com seus colaboradores e às vezes é o que falta e a história pode ajudar com isso, né? Isso é de tanta importância, porque quando a pessoa vai no museu e através da história ela relaciona um episódio da vida dela, ela consegue relacionar com a vida de outra pessoa e dali criar um vínculo, conversar, não só no museu. Quem tiver interesse em conhecer um patrimônio tombado pelo município, algum ponto turístico, quiser saber a história, pode contar com a gente, pode ir lá no museu, pode ir no setor de patrimônio cultural, que também funciona no teatro. Para poder conversar, é só chegar, agendar, a gente está à disposição mesmo. E para agendar, no caso, tem algum custo? Como é que funciona? É só chegar e conversar, não tem custo, nada. No caso de escolas, de empresas que a gente também auxilia, normalmente a gente não consegue disponibilizar o transporte, mas conversando também a gente pode tentar de uma outra forma. Alguns pontos turísticos a gente consegue visitar tudo andando, é tudo bem pertinho, então é só chegar ou no Museu Municipal ou no Teatro Silvio de Matos e pedir para agendar uma visita em determinado ponto turístico, patrimônio tombado, exposição. Estamos à disposição. Bom, Felipe, e agora a gente está falando desde o começo do programa sobre o passado, né, sobre o presente também, sobre a história de Itaúna, e quais são as suas expectativas? Você também é jovem, né, tem aí 25 anos, jovem, 20 anos, então tem 20 anos, desculpa aí, tá, gente? Então você que tem 20 anos aí, quais são as suas expectativas para os próximos 122 anos aí de Itaúna? Bom, eu espero que Itaúna continue investindo na educação, na cultura, no desenvolvimento econômico, para que a cidade continue sendo próspera como é. É muito importante a gente desenvolver a memória, desenvolver esse coletivo, essa história cultural. Além disso também, a gente precisa das empresas, do comércio, do emprego. Então, eu espero que as pessoas continuem engajadas nessa parte, espero que as pessoas continuem pensando a história como ela merece ser pensada, visitando o museu, visitando a biblioteca, pensando nessa área cultural como um todo, visitando, não deixando morrer, cuidando, preservando, e espero que atitudes mínimas como criar uma página no Instagram ou às vezes divulgar a história de Itaúna, de quem sabe, porque várias pessoas detêm a história cultural em mente e às vezes têm dificuldade para poder expressar, mas deveriam cuidar mais dessa parte para que a história não morra e que a gente continue com uma Itaúna próspera para os próximos anos. Bom, e o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e o seu recado aí para o aniversário de 122 anos? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho. Convido quem tivesse interessado pela história, pela entrevista, a conhecer a minha página nas redes sociais, a Itaúna Memorial, só pesquisar no Instagram, lá tem alguns conteúdos. Sobre a história no geral, eu gosto de falar sobre ruas da cidade, quem são as pessoas que levam esses nomes. Tem publicações sobre Itaúna e a Segunda Guerra Mundial, Itaúna e a escravidão, história de construções antigas, sobre patrimônio, sobre esporte, futebol. Então, quem estiver interessado, as mensagens lá da página também são abertas, pode interagir, mandar pergunta, uma crítica construtiva, a gente está lá na equipe de uma pessoa só, aberto, disponível para poder conversar sobre Itaúna no geral. Um recado para Itaúna, como eu já falei na última questão, eu espero que Itaúna continue pensando na sua história para que o futuro aí seja iluminado. Espero que continue cuidando da cultura, da educação, do teatro, da música no geral. É muito importante para a gente cuidar da cidade, para que ela se desenvolva num todo. Tá certo, então, Felipe, obrigado pela sua presença e volte mais vezes aqui no programa. Tá certo, eu que agradeço. Estou
aqui para quando vocês precisarem. Obrigado e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande nesse e-mail que está aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 99993-3060. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Bom, e eu não posso deixar aqui de encerrar o nosso programa dando os parabéns aí a Itaúna, essa cidade que me acolheu tão bem aí desde o início do ano, quando eu trouxe Observações, nessa ideia do programa aqui para a TV Cidade. Como vocês sabem, Observações já existe já há 3 anos em Pará de Minas e esse ano eu resolvi trazer realmente para Itaúna, porque eu sei que a cidade é uma cidade acolhedora, uma cidade gostosa e que tem muito a oferecer, não só para os habitantes daqui, mas claro, para todo o Brasil. Então, parabéns Itaúna pelos 122 anos e que muito mais prosperidade venham aí para os próximos anos. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!